Hola, sejam todos muito bem-vindos a nossa conferência de hoje. Integridade assegurada. Empecemos por aclarar o conceito de integridade que trae em seu significado a ideia de totalidade, a ideia de plenitude, incorruptibilidade, honestidade, pureza, ser completo, ser inteiro. En el estado en el que não somos afectados, denigrados ou destruídos. Ser conscientes de nossa integridade, es decir, ser conscientes de nosso estado, donde somos protegidos e jamais afectados. Somos completos e plenos. A consciência da realidade harmoniosa e imperecedera de nossa existência é o fato de existir. É lucero para os pensamentos oscurecidos por los conceptos limitantes. E esta luz tiene sus efectos sobre a saúde, a seguridade, los recursos. E por que não dizer, el efecto permite vivir la paz. Pero ustedes me diriam de primeira, não parece que podemos reconhecer e dizer a respeito de nossa integridade neste cenário que vivimos? Pero antes de responder esta questão, me gostaria de compartilhar um exemplo muito sencillo que passava quando estava no exército. Havia um comando para o soldado que estava em forma e se moviera. O comando era media vuelta, volver. Então, quando o soldado volvia, que passava? O soldado percebia outra cena, totalmente diferente de los elementos, da outra cena. Então, media vuelta, volver, significa mirar também outra cena. É interessante também notar que o soldado necessitava estar alerta e sempre alerta para escuchar o comando, entender o comando e obedecer o comando, ou seja, lo ejecutar e cambiar a direção. Há um movimento por obediência. E assim, o soldado sempre está listo para cumprir este ciclo de ações, ou seja, escuchar, entender e executar. Então, como buenos soldados de uma tropa de amor, é possível, e precisamente este cenário onde vemos carência, desequilíbrio, enfermidade, injustiça, medo, devemos escuchar o comando que viene de la voz de los cielos, voz que está sempre presente, voz de los cielos que resuena em um fluir incessante em nosso coração. E assim é natural entender e obedecer o comando, volviendo-nos à luz da realidade do ser, aferrando-nos ao hecho imperecedero de nossa natureza, de nossa essência da vida que é Deus, a pesar de las evidências materiais. Importante dizer que em la mesma proporção que discernimos a realidade de nosso ser e de la vida, a experiência humana cambia para vivenciar mais harmonia, saúde, equilíbrio.
porque nuestra experiencia es la manifestación de lo que discernimos de la realidad de que Dios es. Entonces, necesitamos aferrar-nos a lo que Deus é e, naturalmente, entender suas obras, a saber, o universo que inclui ao homem. E vou a compartilhar como que as ensinanças da ciência cristiana, que foi descoberta por Mary Baker Eddy, é fundamental para ampliar nossa concepção sobre Deus. Vou ler uma cita do livro Ciência e Saúde, que foi escrito por Mary Baker Eddy, que expõe o sistema da ciência do cristianismo. Eleva nossa percepção com melhor compreensão acerca de Deus e de suas obras. Pergunta: que é Deus? Deus é a mente, o espírito, o alma, o princípio, a vida, a verdade, o amor, incorpóreos, divinos, supremos, infinitos. ¿São sinônimos estes términos? Resposta: lo son. Se referem a Deus único, absoluto. Também tem a intenção de expressar a natureza, essência e plenitude da deidade. Pergunta: há mais de Deus o princípio? Não lo há. O princípio e sua ideia é uno, e este uno é Deus, o ser omnipotente, onisciente e omnipresente, e su reflejo é o homem e o universo. Bueno, é uma oportunidade realmente de perceber, de discernir a Deus de uma forma mais ampla, compreender mais a respeito de Deus e da vida. É compreender mais sobre nosso ser. Ao pensar em la vida que é Deus, também podemos pensar, Deus é o Espírito. Então, a vida é espiritual. A vida é infinita. Então, a vida é espiritual e infinita. É possível pensar e sempre ampliar mais. E nós, como a manifestação da vida, podemos identificar-nos como a vida, a manifestação da vida infinita e espiritual. Apenas um pequeno exemplo de como podemos desenvolver todo esta percepção a respeito de Deus. De hecho, é uma media vuelta a volver en el pensamento, uma percepção llena de luz. É um movimento tão necessário para progressar e compreender a respeito de nossa integridade e seus efeitos em nossa experiência humana. Bueno, um ponto também importante que nos ajuda a discernir a integridade assegurada é compreender a omnipotência de Deus, o que significa que Deus inclui todo o poder ou a potência. E esta é uma premissa para raciocinar corretamente e para reconhecer que não há outro poder además de Deus, o bem. Se não há outro poder, não há outro
poder opuesto para destruir ou atacar as ideias de Deus. Não é verdade? Por lo tanto, não há poder para destruir a vida. Então, em la realidade, não somos afetados, não somos destruídos. Assim é evidente por si mesmo que a integridade da vida está assegurada. Há solo Deus, único, absoluto e onipotente. É muito importante pensar nesta percepção de Deus em paz e em calma. Em la Bíblia, encontramos fundamentações para compreender que não há outro poder opuesto a Deus. E eu vou ler uma cita da Bíblia. Do livro de Santiago. Puede la fuente fluir del mismo lugar, lo dulce y lo amargo? Não. Novamente, não há elementos contrários, destrutivos, opostos a Deus, a la vida divina e a sua criação. Por essa razão, nossa integridade, que é espiritual, está assegurada aqui, agora e para sempre. E por quê? Podemos dizer agora e para sempre. Porque esta verdade é imutável. Luego, a imutabilidade de nosso ser assegura nossa integridade para sempre. Jesus comprovou esta verdade, a vida eterna, indestrutível, e que a enfermidade, a envidia, as dificuldades não têm poder, nem podem pretender tê-lo, e nem podem oponer-se a Deus. A aparente autoridade que parece ter são os falsos conceitos sobre Deus, sobre o homem e sobre a lei de Deus, o bem. A lei de Deus, o bem, sostiene toda a realidade que é perfeita, completa e imutável. Ou seja, a integridade do universo que inclui o homem. Jesus vino para sanar e dijo que vino para cumprir a lei. Por lo tanto, a enfermidade, a carência, a tristeza não são uma lei de Deus. Não tem força de lei, nem autoridade de la lei. E esta consciência llena de autoridade divina permite discernir o homem como a emanação da própria vida, que é Deus. Todo o que emana da vida manifesta a substância formadora e constituinte da vida. Vida infinita, divina, suprema. Assim é o homem, como a manifestação da vida. Solamente pode manifestar lo que le pertenece à vida, que é Deus. Lo que é inerente a Deus e a seus atributos. Vou fazer uma analogia que ilustrará bem isso. O raio do sol pode ser frio? Não. Um raio de sol não pode ser frio. Por quê? Porque emana, porque manifesta as propriedades de sua origem. Refleja o calor de sua fuente, de sua origem.
Es decir, está de acuerdo con su fuente. ¿Es verdad? Así también para nosotros. Manifestamos las propiedades de nuestro origen, Dios, la vida. Estamos de acuerdo con la fuente de nuestro ser. Esse entendimento poderíamos chamar de media vuelta volver, en el pensar para la fuente de nuestro ser. La ciencia, que es expuesta en Ciencia y Salud, que trae la llave de las escrituras, que ilumina la comprensión de la Biblia y su tesoro, que nos permite aprender e identificar a nosotros. E entre tantos outros aspectos importantes que o mensaje de la integridade impregna toda a Bíblia. Poderíamos dar inúmeros exemplos onde há a ideia de integridade em la Bíblia. Pero vou a ler uma cita de Salmos 62 que me gusta muito. Salmos. Él solo es mi roca, mi salvación y mi refugio. Nunca serei sacudido. Isso é integridade. El estado de não ser atacado, sacudido. Também encontramos no livro de Mateus, en el episodio de la curación de la mujer que sufría de hemorragia hace 12 años. Pero la mujer tocó el borde del manto de Jesús, a quien él le dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. E é interessante notar que em la versão King James de la Bíblia, em lugar de la palavra salvação, salvado, aparece a palavra completa, inteira. Completa, inteira, esse é o significado de la integridade. Poderíamos dizer que Jesus estava consciente de la integridade de la mujer. Esse estado consciente de la integridade que Jesus tinha sobre os hijos de Deus, le permitia não paralisar-se com as evidências de las percepções, percepções limitadas, materiais. É muito importante reconhecer a importância de estar conscientes de la integridade. Novamente, vou ler uma cita de Ciência e Saúde. Que a Ele, aqui está falando a respeito de Jesus, se le hacía aparente donde el hombre mortal y pecador se hace aparente a los mortales. En este hombre perfecto, el Salvador veía la semejanza misma de Dios. Y esta perspectiva correcta del hombre sanaba los enfermos. La perspectiva correcta del hombre sanaba los enfermos. Assim Jesus ensinou que o reino de Deus está intacto, é universal e que o homem é puro e santo. Reino de Deus intacto, integridade. O homem é puro, puro também, a pureza também é um conceito de integridade. Então, não é lei que devemos aceitar as chamadas evidências de las percepções materiais desarmoniosas. Não é uma lei. Não temos que aceitar.
Realmente temos a autoridade para rechazar isso. Temos o exemplo de Jesus em todas as Escrituras e temos a chave. Então, podemos segui-lo. Sim. Pensemos, Jesus não habría ensinado se não pudiéramos seguir suas ensinanças. Não é verdade? Las ensinou porque podemos segui-las. Sim, podemos. E por isso, puedo compartilhar agora com vocês uma experiência fruto desta prática bajo a luz que a ciência cristiana traz para as ensinanças de Jesus. Bueno, frente a la pandemia, se me hizo evidente a necessidade de apoiar-me em la ideia de la integridade do homem, que não pode ser destruído ou dañado ou atacado. De hecho, uma ideia para também abraçar a humanidade. Não há circunstâncias humanas que tenham substância ou poder para cambiar a lei da existência da vida, por muito convincentes que pareçam. Bueno, naquele dia, uma pessoa me chamou pedindo ajuda por oração, pois sou uma practicista da ciência cristiana que ajuda as pessoas por la oração. Podemos dizer, em la ciência cristiana, a oração é alinear o pensamento com a verdade, que é Deus e suas obras. Bueno, ela me dijo que estava despierta toda a noite por pânico, muito assustada e com a febre, que tinha vários sintomas descritos em los medios de comunicação e também falta de aire. E porque todos os sintomas descritos era com respeito à situação do vírus. Imediatamente, com todo amor, pude declarar que a vida é Deus. Como o homem é a manifestação, a expressão da vida, só podia reconhecer ali a vida divina, indestrutível, intacta, imutável. A integridade de sua vida estava assegurada por el princípio divino, onipotente e absoluto. Com muita calma e confiança, pude compartilhar com clareza que todo estava bem. Ela não necessitava temer, pois não estava em perigo. Assim, colgamos o telefone e orei de acordo com o que aprendimos em la ciência cristiana. Eu estava em paz com a ideia tão vívida da integridade assegurada. Um par de horas depois, ela me chamou novamente dizendo que se sentia muito mais tranquila e que havia melhorado, pero que aún ela necessitava melhorar mais. Por supuesto que estava agradecida por sua melhora, pero imediatamente neguei em meu pensamento a ideia de que pudiera haver um obstáculo para a ação da verdade suprema e absoluta que é Deus. Então, dije de forma firme que a curação é completa, pois não pode haver obstáculos, nem resistência, nem oposto a Deus. Não há poder oposto a Deus. O poder da ação da verdade definitivamente revela harmonia e perfeição.
E continuaríamos com o pensamento consagrado, né, da harmoniosa realidade espiritual da vida. Bueno, e por la noche, ela volvió a chamar-me, dizendo que havia logrado dormir por la tarde, né, que lo qual era inusual para ela. Pero também se despertou sentindo-se renovada, completamente livre de los sintomas que lhe molestavam e que a curação estava completa. Ela estava muito agradecida e mais consciente da integridade que é assegurada. É assegurada por el Padre e Madre Deus, que é o amor. Quando somos mais conscientes da onipotência da vida, da integridade da vida, nos volvemos mais firmes. Sem dúvida. Nos volvemos com mais autoridade espiritual. ¿Para quê? Para discordar das evidências, das percepções materiais, que não são basadas em la verdade. A ciência bendice a todos, está disponível a todos, é universal, rescata a curação cristiana como em los primeiros tempos do cristianismo. E para a ciência está disponível quanto amor, humildade, persistência, disciplina que Mary Baker Eddy, a descobridora da ciência cristiana, demonstrou para seguir adelante solamente por la condição del comando divino. Ela dijo que era uma escriba bajo órdenes. A senhora Eddy entregou esta ciência à humanidade. Ela sacou à luz ao confortador, ao consolador, de uma maneira aplicável e demonstrável. Por seus logros, Mary Baker Eddy foi conhecida como uma reformadora religiosa de renombre mundial. Todo foi o efeito de escuchar a voz del cielo, entender, obedecer, ou seja, executar o comando. E assim, Mary Baker Eddy fundou a Igreja da Ciência Cristiana para comemorar as obras de Jesus, o Cristo. O Cristo é a natureza divina, o poder divino que habilitou a Jesus a discernir o reino de los cielos e, consequentemente, escuchar a voz de los cielos e executar as obras para a humanidade. O Cristo, a ideia divina, está sempre presente. Mary Baker Eddy fundou revistas como El Heraldo, que é uma revista disponível em 16 idiomas, incluindo o espanhol. Quando escutamos e obedecemos, sempre realizamos todo o que é necessário. Aqui está o Heraldo, que traz artículos inspirativos e testemunhos da curação cristiana por los ensinamentos da ciência cristiana. Bueno, Mary Baker Eddy também entendeu a necessidade de fundar um periódico, Christian Science Monitor, que é um periódico muito apreciado por la qualidade e excelência de suas reportagens e de la visão mostrada ao mundo, de la alta visão mostrada ao mundo. Christian Science Monitor e também The Christian Science Monitor Daily. Este é o endereço do website.
Interessante porque manter a alta visão do mundo é muito importante, porque sempre estão revelando, mostrando uma visão de imperfeição. Um modelo de imperfeição. Então, a importância do monitor também para a humanidade. Bueno, ela passou por grandes dificuldades e desafios para seguir adelante, obedecendo a Deus. A vezes, quando sabemos que temos que obedecer a direção, a si mesmo, encontramos muitos desafios. Sim, pero a obediência, o desejo de escuchar, obedecer a voz de los cielos, nos permite sempre ir adelante e vencer. O amor divino guia a todos, protege para que todos tenham a possibilidade de cumprir sua missão. E também reconhecer nossa utilidade para o mundo. Com a consciência da onipotência e onipresença do bem, somos realmente úteis para o mundo. Porque reconhecemos a totalidade de Deus, o bem e o nada del mal. Porque en el bem supremo e absoluto não há poder nem lugar para o mal. Esta compreensão é essencial para vencer os desafios. Para comprovar isto, a totalidade de Deus, o bem e o nada del mal, vou agora compartilhar como último testemunho o que passou a um querido amigo meu quando lhe diagnosticaram câncer. Foi um momento de profunda tristeza. Sentiu que estava tocando o fundo do abismo e pensou em qual seria sua oportunidade de viver. Ele não conhecia as ensinanças da ciência cristiana naquela época. Pero é importante dizer que uns meses antes, sua família havia recebido o heraldo da ciência cristiana. Sim, e sua esposa realmente lhe gostaram estas ideias e começou a estudá-las. E começou a levá-las a suas filhas à escola dominical da ciência cristiana. Sou muito agradecida porque também fui a uma escola dominical e foi uma bendição, uma proteção para mim e para minha família. Pero meu amigo estava um pouco escéptico acerca de buscar em Deus a solução. Pero através de toda a angústia, sentiu por primeira vez que tinha que confiar em Deus, uma entrega completa. E se deu conta que as ensinanças da ciência cristiana o levariam a uma compreensão mais elevada e extensa de Deus. E esse entendimento lhe ajudaria a apoiar-se sem reservas em Deus. Não foi uma fé cega. Isso não é ciência. Pero confiança em Deus, de forma consciente e com compreensão. Iniciou estudando ciência e saúde e a Bíblia. Desfrutava de todas as atividades promovidas por las igrejas da ciência cristiana. Atividades como os serviços dominicales, os serviços de testemunho, conferências, as revistas semanales e mensuales da ciência cristiana, onde encontrou artículos
né, e testemunhos que lhe traíam inspiração e deram aliento a seu coração. Também pediu ajuda a um praticista da ciência cristiana. Todo contribuiu a um padrão mental diferente, onde a compreensão que sua integridade estava assegurada. Um aspecto importante para meu amigo foi compreender um episódio que encontramos na Bíblia. É a história de Jairo, um líder da sinagoga, que buscou a Jesus para que ele ajudara a sua filha. Pero quando foi falar com Jesus, alguns homens lhe disseram que sua filha estava morta e que não molestasse ao maestro. Pero Jesus, com a autoridade del Cristo, dijo: "No temas, solo confia." E assim sucedeu. Jairo e todos tiveram a bendita prueba de que a integridade da vida da niña estava assegurada. Para meu amigo, este episódio foi o que ajudou a dar-lhe um bálsamo, né, para que confiasse sempre em la percepção espiritual da integridade de nosso ser, a pesar de las evidências, né, mostrar-lhe lo contrário. Bueno, depois de 4 meses de persistência, paciência, crescimento, compreensão, né, ele, em um momento, foi orar em sua habitação. E ele me disse que, como um grande destello de luz que brilha em la oscuridade, se deu conta com todo seu coração que todo o que haviam diagnosticado sobre sua saúde e sua vida não tinha a realidade que parecia ter. Com a clara consciência espiritual e a autoridade que emana dessa consciência espiritual, reconheceu a nulidade do conceito mortal de que havia algo maligno que o atacara. Pois em la presença de Deus, a onipresença de Deus, em la onipotência de Deus, não há presença do maligno, muito menos poder. Não há presença, não há poder. Todo é Deus el bien. E en el bien não há el mal. El Cristo, a ideia de Deus, nossa natureza, dava discernimento a ele para sentir sua verdadeira identidade. Identidade livre, completo, nunca atingido. Dijo como sentia tal convicção em seu coração, com uma paz tão sublime e a dulce certeza que todo sempre havia estado bem. E por primeira vez em meses, depois de seu diagnóstico, pudo dormir tranquilo, pois estava seguro do estado inalterado de seu ser, de sua integridade assegurada. Outro ponto também muito importante foi não sentir medo, nem aceitar a estagnação de seu pensamento através da evidência de los sentidos materiais. Não dudar e manter-se alerta, vigilante e consciente de sua verdadeira identidade espiritual da vida. E como abordamos em la conferência Curação Cristiana, também ele estava mantendo a atmosfera mental purificada. Assim,
cada dia mais confiava no poder do bem, mais luz em seu pensamento. A clareza, a certeza de que a totalidade de Deus, o bem e o nada do maligno, era muito clara, muito presente. Esta entrega, esta búsqueda não foi em vano, ele me dijo. Minha preocupação desapareceu por completo e supe com todo meu coração, Evelyn, que eu estava sanado. Claro, o efeito da consciência, né, de nossa integridade, de nosso ser, né, hace sentir em nossa experiência humana. Em alguns exames laborais obrigatórios de seu trabalho, já não se lhe diagnosticou câncer. E ele estava completamente sanado. Nossa integridade, amigos, está assegurada. E, como bom soldado, tomemos uma posição mental e quedemos em guardia em la puerta del pensamento, rechazando, não aceitando lo que parece oponer-se a Deus e sua criação, e admitindo solo el bien, a realidade de nossa existência que é espiritual, eterna, buena, completa e satisfeita. A integridade do universo que inclui cada um de nós está assegurada. Estamos em paz. E finalizo nossa conferência de hoje com citas da Bíblia e do livro Ciência e Saúde. Salmos. E Ele te librará do laço del caçador, de la peste destruidora. Com suas plumas te cobrirá, e debaixo de suas alas estarás seguro. Escudo e adarga é sua verdade. Não tendrás temor de espanto nocturno, nem de saeta que vuela de dia, nem de pestilência que ande em oscuridade, nem de mortandade que em meio del dia destrua. Não te sobrevendrá mal, nem plaga tocará tu morada, pois a seus ángeles mandará acerca de ti, que te guardem em todos tus caminhos. E de ciência e saúde, a harmonia e a imortalidade do homem estão intactas. Gracias por inspirar-se com nós.